eu sempre olhava assim pra galera de renda variável e falava, pô, aqueles caras ali... Tem um glamour, né? Eu tô comprando aqui, Petrobras. Lobo de Wall Street. A gente assiste os filmes, né? Exato. Você já viu algum filme que o cara falando assim, que tô operando aqui um título público? Eu sou trader de Tô renda operando fixa. LFT aqui. E pior que a galera não entende que o trader de renda fixa, cara, faz umas coisas muito foda e pode ganhar muito mais dinheiro que o cara da renda Exato. variável. Tanto é que ano 2020, quando os juros lá nos Estados Unidos foi para zero, a mesa que deu mais resultado no JP Morgan, histórico, foi a de renda fixa. Né? Então, foi um resultado histórico, recorde da mesa de operações do JP e foi da mesa de renda fixa. E é legal que a curva de juros, né, a marcação ao mercado, ou seja, o preço que um título pré-fixado, ou mesmo que eu brinco que é o híbrido, né, tenha hoje é inversamente proporcional à curva de juros. Né? Se o juro sobe, ou se o juro cai, cara, se puder inclusive explicar um pouco para a galera, né, da boca de um gestor de renda fixa, é muito mais romântico. Sim. Né? Então, tem o mundo lá, três mundos, renda fixa. O pós-fixado, que eu costumo dizer que é aquela montanha-russa infantil. Né? Não tem grandes emoções. Você vai ali, quando você está começando, você tem medo de altura e tal, você quer entender o que é montanha-russa, primeira vez no parque de diversão, você não vai no bumerangue lá do Play Center, né? Que vai e volta de costas. Então, você vai ali na montanha-russa infantil. Pré-fixado e os híbridos, que são os indexados à inflação, né? Aí já podem ser fortes emoções. Como é que funciona, né, essa valorização, desvalorização de acordo com a taxa de juros? Eu falo o seguinte, cara, você compra um ativo, uma remuneração pré-fixada de 10% ao ano, e ele vence em 3 anos. Né? Você fala, vou ter 10% no primeiro, 10% no segundo, 10% no terceiro. Quando a taxa desse ativo ela cai, né, caiu para 8%, o que vai acontecer? Por que seu ativo se valoriza? Porque você está antecipando 2% de ganhos para cada ano até o seu vencimento. Então, você antecipa 2% que você teria no primeiro ano, 2% que você teria no segundo e 2% que você teria no terceiro. Então, esse ativo vai se valorizar basicamente 6% quando essa taxa de juros cai. Né, de 10% para 8%. E aí temos uma explicação básica de duration modificada. Exato, é isso aí. Né? E aí o contrário é verdadeiro. Né? Quando sai de 10 para 12, na verdade ele vai se desvalorizar 2% para cada ano até o vencimento. Né? Então você vai passar a receber 12% ao ano, porém, agora, na cabeça, você vai perder mais ou menos 6% de... Eu acho que a grande pergunta que o investidor quer saber... Meu título público se valorizou 10%. Vale a pena eu resgatar ele agora? Legal. Essa é uma pergunta interessante, né? E aí Assine speech. Eu costumo dizer o seguinte, não dá pra gente cravar um percentual de ganhos ou de perdas que te startem ali uma venda antecipada de um título. Por quê? Depende do ciclo que a gente está. Né? Então, o que você tem que... Você vender com base numa remuneração que você já teve até o momento, é você começar a fazer curva na estrada olhando para o retrovisor do seu carro. Você não faz isso, né? Porque você não vê o que passou e fala, opa, passou uma curva bruta aqui, hein? Agora eu vou ter que desacelerar. Não, você está numa reta, que é a hora de você acelerar. Então, você tem que olhar para o para-brisa, você tem que olhar para frente. Então, às vezes, seu título se valorizou 10%, né? Mas tem mais 50% de expectativa de valorização para frente. Né? Então, a gente tem sempre que olhar para frente, qual que é a expectativa. Obviamente, a influência do cenário macroeconômico, que é o que tu vê muito hoje. Perfeito. É isso, né? Exato. E aí até que eu ia falar como que eu fui me descobrindo na renda fixa, né? Porque a renda fixa, ela tem uma relação muito grande com o cenário macroeconômico. E aí dentro da faculdade eu comecei a perceber, cara, eu gosto muito de macro. Né? E é muito legal, né? É muito legal. Né? E aí eu comecei a perceber que cara, pô, lá a galera da empresa pega o balanço, o resultado, fica analisando linha por linha. Eu não gostava muito disso, né? Você gostava da treta mesmo, gostava, né? Porque da macroeconomia treta, é muito mais dinâmico, muito mais divertido mesmo. Exato, né? E aí você fala, mas é macro só do Brasil, Gui, juros, inflação, câmbio. E aí você vai começando a misturar no mundo real, né? Todo o cenário macroeconômico global. Que hoje a gente está num mundo que acontece alguma coisa lá na França, pode ter um impacto aqui no Brasil. Cara, e o câmbio é a coisa mais impossível de a gente prever. Porque tem, cara, N infinitas variáveis, né? Sim. Poxa, o cara fez um atentado a tiro lá no metrô de Nova York. Cara, isso aqui impacta o dólar. Que louco, né? Aí a Rússia invadiu a Ucrânia. Cara, impacta o dólar. O Macron lá na França fez alguma coisa... Cara, impacta o dólar. Então, tudo impacta o dólar. É realmente 1 zilhão de variáveis que o dólar vai influenciar a inflação brasileira
que influencia a taxa de juros, que influencia a marcação ao mercado, que influencia o ganho de renda fixa, né? Sim. Então, cara, a gente teve uma taxa de juros que estava em 14,25, se não me engano, e a gente foi para 2. E nesse período que a gente estava brincando no começo aqui do podcast, que deu para ganhar 60%, 70%. Exato. Eu carrego desde aquela época ainda umas NTNBs que eu não vendi. Eu gosto muito do 2045, que é, cara, vou colocando uns trocadinhos para esquecer lá. E, tá pré-fixado a 6,17% ao ano, mais inflação. Cara, esse ano deve dar uns 18% na renda fixa. E tem muita empresa que a gente pega o CAGR, né, o longo prazo de uma empresa, nunca deu 18% de crescimento. Sim, exato. O nível de taxa que você comprou, né, e o nível de taxa que elas estão trabalhando hoje, que é perto disso, se você for pegar, né, e nos momentos aí, nos últimos 18 anos, desde que elas foram emitidas, né, essas NTNBs, ou Tesouro IPCA, porque pode ser gente que esteja agora no começo. Aí, não, mas a gente fala pro profissional do mercado financeiro, cara, é NTNB 2045. Boa, né? E a gente nem tá complicando com a siglazinha lá, que aparece na planilha. Sim. Então, se você for pegar esse nível de taxa que está trabalhando hoje, né, se uma pessoa comprou todas as vezes que estava trabalhando nesse nível de taxa, né, nos últimos 15 anos, desde que ela foi emitida, e carregou por 12 meses, na média, essa pessoa, observações diárias, teve um resultado médio de 22% de ganho nos próximos 12 meses. E apenas 3% das vezes que ela estava trabalhando nessa taxa, né, ou uma taxa superior, você teve um resultado acumulado 12 meses à frente negativo. Né? Então, olha o nível de atratividade da taxa que ela está hoje. Imagina da sua, 6,17. Eu me arriscaria a dizer que 100% das observações que ela estava assim nos próximos 12 meses. Não vou vender nunca. Espera resgatar lá 2045, botar velhinho, cabelo branco. Já tem uns escondidos aqui.